Graça e paz, igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler, irmãos, do 6 ao 9. Gálatas, capítulo 1, 6, 9. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome, exaltar a ti. Nós reconhecemos publicamente a tua soberania, a tua autoridade. Nós reconhecemos o teu poder e nós reconhecemos o senhorio do teu Filho Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Obrigado por mais uma oportunidade que a tua igreja tem de se reunir e de ouvir a tua palavra. Que a tua misericórdia e a tua graça seja sobre cada um de nós nessa noite. E que nós aprendamos um pouco mais sobre o Senhor, sobre a tua palavra, e que nós venhamos nos fortalecer, meu Deus, nas doutrinas bíblicas, para que nós não sejamos como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Em nome de Jesus, seja engrandecido e nos alimente nessa noite, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, na semana passada, nós meditamos sobre um dos brados da Reforma Protestante. Os irmãos lembram? Nós meditamos sobre o sola scriptura, que quer dizer o quê? Somente as Escrituras. Somente as Escrituras têm autoridade como a nossa fonte, como fonte de fé para nós. É a nossa fonte de autoridade as Escrituras. É a nossa única regra de fé e prática. A autoridade das Escrituras é tudo o que nós precisamos e ao que nos submetemos em Cristo Jesus. E nessa noite eu queria falar de um outro brado da reforma, uma outra doutrina que foi defendida na Reforma Protestante e que é um dos pilares da nossa fé. Se chama sola fide. Significa somente a fé. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da justificação pela fé somente. Os irmãos acreditam aqui que a maioria já ouviu falar essa expressão, justificação pela fé somente. E o que é isso? O que é a justificação pela fé somente? A primeira coisa que nós devemos entender é que é uma doutrina bíblica. É um ensinamento da palavra de Deus
Aqui nós vamos colocar em prática o sola escritura, vamos nos submeter às escrituras. E as escrituras vai nos ensinar essa doutrina que nos guia, que nos fortalece a verdade de Cristo. E a justificação pela fé somente, irmãos, fala que Deus justifica pecadores por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma que Deus justifica. Nós precisamos de justificação, nós precisamos ser justificados. Todos os pecadores precisam ser justificados diante de Deus. E a única forma de sermos justificados diante de Deus é pela fé somente. E a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outra forma de justificação de um pecador, senão por meio da fé em Jesus Cristo. E nós damos glória a Deus por isso. Justificar, irmãos, significa declarar justo. É uma declaração que o Deus Pai dá sobre todos os pecadores, todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que têm fé na obra de Cristo, que não confia em si mesmo e nem em qualquer outra coisa para a sua justificação. Por isso nós dizemos pela fé somente. É somente pela fé em Jesus Cristo que nós somos justificados. E a justificação é uma declaração de Deus no tribunal santo de Deus, onde ele declara que os seus eleitos, aqueles que foram chamados em Cristo Jesus, são justificados. Como diz em Romanos 5, versículo 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é isso. Por que fé somente em Cristo? Porque esse é o único meio de justificação. Porque nós não temos nenhuma condição, irmãos, de acrescentar às nossas obras a obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. É um ensinamento muito claro das Escrituras. Nós não temos condição nenhuma, não há em nós mérito, não há em nós bondade suficiente que nós possamos juntar com a obra de Cristo para que assim Deus nos salve. Por isso que Deus nos salva somente pela fé em Cristo Jesus. E se você crê nisso, se você crê que a justificação acontece dessa forma, glória a Deus pela sua vida, porque essa é a forma, é o meio pelo qual Deus salva pecadores. Nós não temos condições nenhuma de nos justificar diante de Deus, porque como diz Isaías 64, versículo 6, diz assim, irmãos: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Romanos 3,10 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Como é que a gente pode dar um exemplo disso? Como nós podemos fazer uma analogia dessa incapacidade de que o ser humano tem de ser justificado diante de Deus pela sua própria bondade, pela sua caridade, pelos seus atos de justiça? Imagine que algum de nós esteja se afogando
Mas não numa piscina. Não em um barreirozinho, como a gente chama por aqui. Mas imagine aí a gente se afogando no meio do oceano. A milhares e milhares de quilômetros distante da praia. Diga-me sinceramente, é possível nadar até a praia e viver? Seria possível um ser humano praticar um feito desse? Lógico que não. Assim também é impossível que um pecador seja justificado pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias obras, pelos seus atos de caridade. É impossível. Todos os pecadores, irmãos, estão se afogando no mar da iniquidade. Essa é a condição de todos os homens que não estão em Cristo Jesus. E a menos que Deus lhes envie um Salvador, a menos que Deus, pela sua graça, pela sua bondade, envie um Salvador para resgatar alguém que está lá no meio do oceano, essa pessoa vai perecer. Essa pessoa vai morrer. Não há esperança para aqueles que não têm um Salvador com habilidade para fazer um resgate dessa natureza. A menos que Deus envie o seu Filho para salvar o pecador que está perdido em seus pecados, é impossível que ele trabalhe de alguma forma para que Deus olhe para ele e diga assim: você agora merece. É impossível. Impossível. Então não importa o quanto alguém que está se afogando lá no meio do oceano, ele nade, nunca será suficiente. Ou o Salvador o resgata, ou aquela pessoa vai morrer. É uma boa comparação que nós temos para mostrar a incapacidade do pecador se salvar por si mesmo. Por isso, a justificação se dá somente por meio da fé em Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 24, Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não crê que Jesus Cristo é o Salvador, aquele que não depositar a sua confiança na justiça que vem de Deus, que é o seu Filho, esses perecerão, eles morrerão em seus pecados e delitos. Essa doutrina, ela esmaga a vaidade do homem, esmaga o orgulho do homem. Essa doutrina mostra a incapacidade do ser humano, total incapacidade. Essa doutrina anula qualquer pretensão de glória humana, porque a glória da salvação pertence somente a Deus. Ninguém vai poder bater no peito diante de Deus naquele dia e dizer que tem alguma glória ou que contribuiu de alguma forma para a sua salvação. É o que nós chamamos de monergismo. Salvação é monergista. É um ato soberano que cabe somente a Deus e ninguém é capaz de contribuir
para que seja salvo. Irmãos, ninguém consegue fazer tantas obras para que Deus fique admirado com ele. Ou alguém está em Cristo e é totalmente amado por Deus, ou está fora de Cristo e conhecerá apenas a ira de Deus. Não há espaço para o orgulho. Não há espaço para méritos humanos. Irmãos, essa doutrina destrói qualquer noção de justiça própria, qualquer bondade humana, qualquer noção de livre-arbítrio. Destrói completamente. Porque nós somos justificados pela fé somente em Cristo. E deixe-me dizer algo aqui. Até mesmo a fé, que é o meio pelo qual nós somos justificados, vem de Deus. Nós não temos a fé que salva. Ninguém tem. Não é como muitos ensinam por aí, que a fé é do homem, ou que a fé é um atributo da alma do homem. Não há espaço para orgulho humano. Quando falamos de justificação, somente o Deus soberano e poderoso recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor. Não há louvores para o homem. Seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo a fé que nos justifica vem da bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim, irmãos: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a paciência, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que conduz o pecador a ter fé, a se arrepender dos seus pecados, a depositar em Cristo Jesus a esperança, a certeza e a convicção. É pela fé somente, irmãos. A salvação é pela fé somente. Muita gente em nossos dias ignora que a bondade de Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Muita gente, muitos crentes ignoram que é a bondade de Deus que age em nós. Muitos crentes ensinam até uma doutrina chamada graça preveniente. Os irmãos já ouviram. Nós também devemos acreditar na graça preveniente. Mas ela não é uma graça que possibilita que eu escolha aceitar ou rejeitar a Deus. Isso nós rejeitamos. Essa doutrina não vem da Bíblia. A graça que nós recebemos é uma graça irresistível. É uma graça soberana que conduz todos os eleitos de Deus a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, irmãos, Ele não comprou a possibilidade da nossa salvação. Ele comprou tudo. Ele pagou o preço por tudo. Ele nos salva completamente. Amém? Nós devemos, irmãos, nos fortalecer nesse ensino. Então, muita gente nos nossos dias, eles atribuem o seu arrependimento a eles mesmos, ao seu livre-arbítrio, como eles dizem. É o homem querendo, de alguma forma, ter mérito e participar de uma obra que pertence somente a Deus. Somente a Deus. O livre-arbítrio nada mais é, irmãos, que o orgulho humano em alta. É a expressão do orgulho. E como eu já disse aqui,
quando nós tratamos de salvação, tratamos de evangelho, não há nenhum espaço para o orgulho humano. Ou o homem, de fato, se apresenta diante de Deus sem nada para oferecer, se apegando somente à cruz de Cristo, ou ele não tem parte nenhuma com Deus. Ou ele se apresenta diante de Deus com a sua mente vazia e lançando fora toda a sua justiça própria, para que a sua mente seja preenchida com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus determinou. Ou ele não tem parte com Deus. A Bíblia ensina que a glória da salvação pertence somente a Deus. Nós já aprendemos aqui, irmãos, nós estávamos estudando as doutrinas da graça e acredito que os irmãos devem lembrar que foi ensinado que Deus, Ele é quem escolhe, Ele é quem predestina, Ele é quem chama, Ele é quem justifica, Ele é quem santifica e Ele é quem glorifica. Onde está a participação dos homens na salvação? Onde está o mérito dos homens? Onde está o orgulho? Romanos 8, versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Mas a questão é, se de fato é Deus quem faz tudo, e é isso que as Escrituras nos ensinam, como é que nós podemos nos beneficiar dessa graça salvadora? Como é que nós podemos, irmãos, nos apropriar da justificação, da graça que salva? Qual é o meio pelo qual recebemos a justificação? Qual é o preço? Como é que eu compro a justificação? Onde é que eu compro a senha para entrar no céu? A resposta é que ninguém pode comprar a justificação. Porque a justificação não está à venda. Mas alguém pode pensar assim, irmãos: e se eu fizer parte de uma igreja evangélica? E aí, então por conta de eu fazer parte de uma igreja, eu recebo a justificação? Não. Fazer parte de uma igreja evangélica não justifica a nossa alma diante de Deus. E se por acaso eu não só fizer parte de uma igreja evangélica, mas se eu me empenhar ao máximo para trabalhar em todos os ministérios? Vamos lá. Se Deus olhar e ver que eu faço parte do louvor, eu faço parte da pregação, eu faço parte da limpeza da igreja, eu faço parte do ministério de evangelismo, eu contribuo financeiramente com a igreja, aí será que dessa forma Deus não me dá a justificação? É claro que não. A justificação não está à venda. Ninguém pode barganhar com Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. A justificação se dá somente pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Não há outro caminho. Nós não cooperamos com a nossa justificação. Nós não temos nada. Irmãos, o que nós poderíamos oferecer a Deus?
que nós temos, que seja tão precioso, que Deus olhe e se agrade, e queira, olha, se você me der isso aí, eu justifico. Nada. Nada possuímos. Nós não temos algo de valor para barganhar com Deus. Isso para muita gente é difícil de engolir. Não é difícil de entender. Isso se expressa claramente nas Escrituras. É difícil de engolir, porque para você engolir isso como algo delicioso, somente uma obra soberana do Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo. Só Deus para nos fazer ter alegria nessa mensagem que destrói todo orgulho humano. A justificação é pela fé em Cristo somente. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a fé é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A justificação é um dom de Deus. O chamado soberano é um dom de Deus. A santificação, a glorificação, tudo vem de Deus. Nada de nós. A única contribuição que um pecador pode dar em relação à justificação é os pecados que ele cometeu, é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e tornou necessário que um Salvador se entregasse e morresse e pagasse o preço por nós, gratuitamente, sem que haja nada em nós. E o meio pelo qual nós recebemos essa justificação, pela graça de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Somente. Salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, porque a glória pertence somente a Deus. A glória não pertence aos homens. É tão bom falar isso. É tão bom a gente reconhecer a soberania de Deus, irmãos. Meu Deus, olha a vida que nós levávamos. Olha quem éramos nós. E hoje nós podermos nos reunir para declarar que amamos a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é impossível que um ser humano viva sem respirar. Será possível alguém viver sem respirar? Você já experimentou segurar sua respiração para ver quantos minutos você consegue? É impossível que alguém viva sem a respiração. Eu quero dizer para você nessa noite: é impossível você ser um cristão verdadeiro e não acreditar nessa doutrina. Ninguém pode ser um cristão de fato e atribuir mérito a si mesmo quando se trata de justificação. Não tem como nós sermos cristãos genuínos e abrirmos a nossa boca e dizer que cooperou de alguma forma para que você fosse salvo. Lutero dizia, irmãos, que essa doutrina, ela define se uma igreja está de pé ou se ela cai. Se alguém crê em Cristo ou se crê em si mesmo. Se alguém crê na obra soberana de Cristo na cruz do Calvário ou se alguém confia em suas próprias obras. A igreja que rejeita a doutrina da justificação pela fé somente, na verdade, nem podemos dizer que se chama igreja. Não é uma igreja. Quem nega essa doutrina não é cristão. E, consequentemente, não são os nossos irmãos. Se nós negarmos essa doutrina para atrair pessoas, estamos negando a Cristo.
Essa doutrina define se uma igreja está de pé ou se ela cai. Isso significa que nós somos isentos de praticar boas obras? Eu estou ensinando que um crente não deve praticar boas obras? É claro que não. O que acontece? A Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras. Efésios 2, 10. Nós fomos chamados para andarmos nela, não para sermos salvos por ela, porque salvos nós somos quando somos justificados pelo sangue de Cristo, pela fé. Então as nossas obras de justiça, aqueles que estão em Cristo, é uma evidência da nossa salvação. É o Espírito Santo operando em nós. As obras acompanham a vida de um cristão, porque embora nós somos salvos pela fé somente, essa fé, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de obras. Então as obras não salvam, mas as obras são o resultado da nossa justificação por meio da fé. Tiago 2,17 diz que a fé sem obra é morta. E Paulo diz que fomos chamados para praticar boas obras, para andarmos nelas. Efésios 2,10. Mas alguém que está tentando se justificar diante de Deus por meio das obras, não entendeu o Evangelho. Não recebeu a graça de Cristo. Está negando a verdade das Escrituras. Está cuspindo na obra da cruz. E os Gálatas estavam negando essa doutrina. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele não está escrevendo para tratar um pecado específico do tipo que nós ainda teremos na nossa caminhada. Alguém pode ser um cristão genuíno e ter que lidar por um tempo com algum tipo de pecado. Nós vamos passar por isso. Mas o que Paulo está tratando, enfatizando essa doutrina, é que aqueles que negam essa doutrina estão fora de Cristo, caíram da graça. Não estou entrando no mérito da questão de dizer que um crente pode perder a salvação, porque eu já ensinei isso aqui. Não pode. Então, no versículo 6 que nós lemos, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa carta, diferente das demais cartas de Paulo, se os irmãos lembram muito bem, quando Paulo começa a sua saudação, ele é muito simpático com os irmãos. Ele costuma dizer assim: Deus é testemunha que sempre me lembro de vós, que eu oro por vós, como eu me alegro em ouvir falar de vocês. Mas nessa carta Paulo ele faz uma saudação muito seca, muito rápida, e ele parte direto para o assunto. Me admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou admirado, eu estou espantado que vocês tenham saído. Irmãos, preste atenção. Quem abandona essa doutrina não abandona uma doutrina apenas. Está passando, abandonando, saindo de quem? Daquele que vos chamou na graça de Cristo. Olha a importância e a seriedade dessa doutrina. Irmãos, olha como é importante a igreja ser doutrinada na verdade. Como é importante nós termos as convicções
sermos maduros na fé e aprendermos as doutrinas bíblicas. Me admira que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Vocês estão abandonando. Paulo está admirado, está espantado. Irmãos, os Gálatas, eles receberam a mensagem do Evangelho diretamente de um apóstolo. O Evangelho tinha acabado de sair do forno, estava quentinho. E nem passou pela mão de outras pessoas que de repente pudessem deturpar a mensagem. Eles receberam diretamente do apóstolo. E nós sabemos que Paulo ele era um plantador de igrejas. Paulo era aquele homem que ele viajava para uma determinada região, ele passava ali algum tempo, ele plantava igreja, ele preparava pastores, pessoas para tomar de conta, e Paulo seguia o seu ministério plantando igrejas. Quando nós falamos dos Gálatas, nós não estamos falando de uma igreja específica. Nós estamos falando de uma região chamada Galácia, onde Paulo plantou pelo menos 4 igrejas. Cidade da Antioquia da Pisídia, cidade de Icônio, cidade de Derbe, cidade de Listra. E Paulo diz assim: me admira que vocês tão depressa. Eu passei aí ontem, eu preguei o evangelho para vocês, e eu já recebi notícia de que vocês estão recebendo outro evangelho. E Paulo diz assim: o que não é outro, porque não existe outro evangelho, não existe outra forma de salvação, não existe outra forma de justificação. Então, em pouco tempo, irmãos, os Gálatas, eles aceitaram, não é que eles estavam de fato recebendo outra mensagem, mas é que a mensagem que eles tinham recebido de Paulo estava sendo mesclada, misturada, adulterada. O evangelho não era mais puro. Aceitaram a mensagem dos judaizantes. Eu não sei se os irmãos lembram, há algum tempo atrás, eu fiz uma exposição em toda a carta aos Gálatas. Acredito que alguma coisa deve estar viva ainda na mente de vocês. Os judaizantes eram judeus supostamente convertidos a Cristo. Supostamente. E aquele povo que vivia na região da Galácia, eles não eram judeus. Eles eram o que nós chamamos de gentio, que a Bíblia chama de gentio. O que é um gentio? É todo aquele que não vem da descendência de Abraão. E aí Paulo chega para aquele povo e Paulo anuncia perdão de pecados, salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E Paulo deixa aquela igreja plantada, sai de lá e vem então os judeus, supostamente convertidos ao cristianismo, e eles começam a pregar uma mensagem que faz até um certo sentido. Porque eles chegam para aquele povo assim e dizem: olha, os apóstolos, eles eram judeus como nós. Jesus era judeu. Jesus vem de uma linhagem onde tem toda uma descendência de judeu. Essa mensagem que Paulo pregou para vocês, de salvação somente pela fé, isso aí é uma mensagem que ele está trazendo para agradar o povo. Ninguém pode ser justificado pela fé somente. Vocês precisam aderir a todo o sistema da lei judaica, a lei cerimonial. Vocês precisam saber o que era que Moisés ensinou para nós. Vocês que não são judeu, que são gentio, se vocês já estão em Cristo, muito bem, mas não é o suficiente. Vocês precisam, por exemplo, guardar o sábado. Vocês precisam observar o calendário judaico e vocês precisam celebrar as festas dos judeus.
Vocês precisam fazer a circuncisão. Vocês precisam aderir à alimentação dos judeus. Vocês precisam se abster de alguns alimentos. Vocês nem podem comer carne com sangue. Vocês não podem comer carne com porco. Senão vocês não vão ser salvos, não. Ou seja, olha a natureza da mensagem. Olha o tamanho da deturpação que eles estavam fazendo com o Evangelho. O sacrifício de Cristo não era suficiente. O gentio tinha que virar judeu para poder ser salvo. Mas eu imagino que na mente de muitos daqueles, dos Gálatas, fazia muito sentido. Realmente, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, todo mundo aí é judeu. Essa fé que vem aí vem dos judeus, então vamos nos judaizar. Vamos nos circuncidar. E eles estavam aceitando. Paulo diz, abismado, eu estou admirado que vocês estão depressa, eu saio daí agora, vocês já receberam outra mensagem. Então a mensagem dos judaizantes era que a fé em Cristo não era suficiente para a justificação dos gentios. E a obra de Cristo não era suficiente. Irmãos, glória a Deus, nós devemos dar graças a Deus, que Deus, Ele entrou na história, para que os seus eleitos no futuro não fossem confundidos. E Deus usa Paulo, escreve essa carta, e Paulo foi um dos homens que mais combateu essa ideia de justificação, onde o homem trabalha para merecer uma justificação. Se Paulo não tem escrito essa carta, se Deus não usa Paulo para combater essa heresia, o cristianismo tinha se tornado uma seita judaica. Estaríamos nós aqui fazendo a circuncisão. Nós não podíamos comer uma bisteca de porco, porque senão nós ia perder a salvação. Já pensou? Que loucura! Como que a pessoa recebe uma mensagem tão torta, nada a ver com o Evangelho, desprezando a mensagem da cruz? Você vê hoje, muitas pessoas aderiram a algumas práticas do judaísmo. Se você um dia, que Deus o livre que aconteça, decidir sair daqui e você for congregar lá com os adventistas, você vai ter que guardar o sábado. Não, você não vai ser salvo. E você tem que se abster de carne de porco também lá. Mas glória a Deus. Gálatas 1, versículo 7. O qual não é outro. Não existe outro evangelho, Paulo está dizendo. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, não é que eles estavam recebendo outra mensagem. A mensagem que eles tinham recebido estava sendo deturpada, pervertida. O que os judeus estavam fazendo, estavam tumultuando. Estavam querendo conduzir os gentios, salvos em Cristo, a se tornarem escravos. O evangelho estava sendo adicionado, irmãos. E quando isso acontece, quando se perde a doutrina, guarda isso aqui, irmãos. Quando se perde a doutrina, se perde o Deus da doutrina. Nós não podemos adorar a Deus do nosso próprio jeito. Nós somos cativos às doutrinas bíblicas, à vontade de Deus. Então essa carta, não, como eu falei, não trata, né, a questão aqui não é de algum pecado específico que os Gálatas tivessem. Por exemplo, nós que somos cristãos, alguns de nós vai lidar com o orgulho, algum de nós vai lidar com a vaidade, vai ter que lutar contra isso. Nós vamos ter que lutar com pecados. Mas rejeitar essa doutrina não é apenas lidar com
um pecado no qual Deus está lhe aperfeiçoando. A igreja que está firmada numa doutrina sinergista, o que é isso? É o homem trabalhando, cooperando com sua salvação, ela não tem Deus. Deus não está ali. Deus não faz parte daquele lugar. Por isso que Paulo diz, no versículo 8, mas ainda que nós quem? Ainda que os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Irmãos, uma doutrina que diz que a fé somente em Cristo não é suficiente, é uma doutrina maldita. Quem prega é maldito. Quem ouve e aceita essa doutrina é maldito também. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Não existe outro evangelho além daquele que Paulo anunciou. O evangelho que salva é o evangelho que dá glória somente a Deus. Não existe evangelho da glória humana. Mas o que há, irmãos, são pessoas que perturbam a igreja, que pervertem a mensagem, pervertem o evangelho. E aquele que perverte o evangelho, ainda que fosse um apóstolo, ou ainda que fosse um anjo, seja amaldiçoado, vai receber o anátema de Deus. Irmãos, é muito triste. Olhe, nós temos hoje cerca de 80% dos evangelhos que negam a fé, a justificação pela fé somente. 80% é muita gente. E eles estão ouvindo pastores que pregam uma mensagem que simula um acordo com a verdade. Como os judaizantes faziam. Parece verdade. Olha, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. A Bíblia deles é a Bíblia dos judeus. Então vocês também têm que ser judeu. Eles deturparam. Nos dias de hoje não é diferente. Mas nem tudo, nem todo pastor, nem todo lugar onde se usa a Bíblia, eles estão dentro da verdade. Nem tudo que fala que a salvação é pela graça, ele tem toda a verdade. Nem todos que falam que é pela fé, em algum grau eles vão deturpar a mensagem do Evangelho. E são anátemas. E aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: se os Gálatas, que receberam a mensagem pura do Evangelho diretamente de um apóstolo, estavam passando daquele que os chamou na graça de Cristo, o que dizer então da maioria das igrejas dos nossos dias? Irmãos, os Gálatas estavam desertando da verdade, mas é que a verdade chegou lá. A verdade chegou na região da Galácia. Mas aí eu pergunto, e aquelas igrejas que nem desertar da verdade elas podem porque nunca tiveram? Nunca tiveram. Aquelas igrejas que têm a sua base doutrinária toda corrompida. Os irmãos lembram que foi pregado aqui
as doutrinas da graça, depravação total, eleição incondicional. Quem lembra aí? Expiação limitada. Irmão Luiz, se lembra? Graça irresistível, perseverança dos santos. São doutrinas que entram dentro dessa linha teológica, onde nós pregamos aqui expondo os textos bíblicos. E aquelas igrejas que nunca tiveram, que rejeitam abertamente essa verdade, rejeitam. Eles odeiam uma mensagem da soberania de Deus, onde tem uma salvação que só Deus é quem escolhe, que só Deus é quem opera, que o homem não contribui, que não tem glória para o homem. Então muitas igrejas nos nossos dias nem podem desertar do Evangelho, porque eles nunca tiveram o Evangelho. E a perversão do Evangelho muitas vezes acontece de forma sutis, com um discurso de amor, um discurso amoroso. Porque os judeus podiam dizer para Paulo, ou até mesmo os gentios que aderiram à pregação dos judeus, podiam dizer assim: Paulo, você escreveu essa carta, mas não seja tão rígido. Deus é amor. Vamos dar as mãos. Olha que coisa linda. Vamos amar uns aos outros, que é o que o Evangelho diz, Paulo. Vamos ter comunhão, judeu e gentil. Olha, essa questão de doutrina só serve para dividir a igreja. Parece um discurso bonito. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, Paulo. Todos eram circuncidados. Eles guardavam o sábado, observavam a lei de Moisés, as festas dos judeus. Vamos dar as mãos, Paulo. Paulo poderia, lógico, ele não poderia, mas se Paulo fosse um falso, se Paulo tivesse querendo agradar a homens, como ele disse, se eu tivesse atrás de agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo poderia, em nome do amor, sacrificar a verdade de Cristo. Né? Ele poderia dizer, vamos dar as mãos, viva o amor, vamos nos unir, Deus é amor. Então, nos nossos dias, tem muita gente que diz assim, não seja tão rígido. Essa doutrina aí só serve para causar divisão. Tem gente hoje, tem crente nos nossos dias, que se tivesse vivido na época de Paulo, teria sido contra Paulo. Teria vindo com um discurso de amor e diz, vamos nos dar as mãos, vamos esquecer esse negócio de doutrina, a doutrina só serve para dividir a igreja. Mas aqueles que estão em Cristo, eles não negam a doutrina a fim de agradar os homens, a fim de que tenha mais gente, a fim de que a igreja seja cheia, a fim de que seja amado por todos. A doutrina divide, sim. Deus é amor. Mas muitos crentes nos nossos dias, se tivesse lá na época de Jesus, ia dizer assim, Jesus, tu não sabe não que Deus é amor? Que história é essa de tu chamar aqueles fariseus lá de filho do diabo? Muitos crentes nos nossos dias diriam isso para Jesus. O Senhor foi muito duro com os judeus. Só porque eles não aceitaram a sua doutrina. Jesus, Deus é amor, Jesus. Vamos parar com essa pregação aí de inferno.
de que há um inferno, de que há uma condenação para quem não se render aos teus pés. Deus é amor. É por isso que Billy Graham era tão amado. Quem já ouviu falar em Billy Graham? Ele era um pregador que arrebanhava multidões. Ele só pregava o amor. Só falava de amor. E o mundo amava o que ele dizia. Billy Graham era mais humilde do que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou em inferno, ele disse que não falava de inferno. Billy Graham, por ele, todo mundo seria salvo. Ele dizia que não importa se você não crê, se você não tem fé, se você é ateu, se você é muçulmano, se você é hindu, como é o nome da religião dos indianos? Enfim. O importante é a gente estar junto, a gente se amar. Irmãos, tem pastores nos nossos dias que eles pregam essas coisas em nome do amor. E eles são mais humildes do que Jesus. E se eles pudessem, eles salvavam até o Satanás. Porque eles são muito humildes. A palavra de Deus diz em João 3,36, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas Billy Graham não falava sobre a ira de Deus. Ontem no evangelismo teve uma mulher que ficou abismada, porque nós falamos da ira de Deus, do ódio santo de Deus. Mas Deus odeia porque Ele ama. E depois que a gente saiu da casa dela, ela entendeu, a gente mostrou os textos, né, que falava da ira de Deus, mas ela ficou meio afobada, ela ficou meio brava com a irmã Leda. Essa história aí de que Deus odeia, esse negócio de ira de Deus. Aí eu perguntei para ela assim: ô minha senhora, quem foi que destruiu o mundo todo no dilúvio? Ela disse: foi Noé. Eu disse: não foi não. Deus chamou Noé para resgatar alguns poucos eleitos de Deus. Isso faz uma referência maravilhosa sobre Jesus Cristo, que é a nossa arca e que salva os seus eleitos. E aí eu disse para ela: olha, só se salvou a família de Noé, viu? E o resto morreu tudo. Todos os animais que não estavam na arca morreram. Homens, mulheres, idosos, crianças de peito. O que existe numa civilização? Mulheres grávidas, todas pereceram. Todos morreram. Esse é o Deus da Bíblia. Mas esses pastores que querem agradar o mundo, eles não falam sobre a ira de Deus. Eles dizem assim: nós somos a igreja do amor, vamos falar sobre amor. E uma grande característica de um falso profeta é que ele só fala de amor. Os falsos profetas do Antigo Testamento, eles diziam paz, paz, quando não havia paz. Nada nos acontecerá, a ira de Deus não cairá sobre nós. E o povo gosta disso. Pregador amado mesmo é aquele que fala só de amor. Então muitos crentes hoje aceitaria de boa juntar todo mundo em nome do amor. Muitos crentes hoje aceitaria. Vamos juntar todo mundo. Essas diferenças doutrinárias só serve para dividir. Muitos crentes aceitariam tranquilamente juntar católicos, adventista, testemunha de Jeová,
a igreja dos mórmons, pentecostais e neopentecostais, todo mundo junto. De boa. Se bem que esses que eu citei aqui, eles têm todos a mesma fé. Eles são irmãos, realmente. Eles acreditam numa salvação acompanhada da glória humana. Eles são sinergistas. Eles acreditam que eles contribuem para a sua justificação. E para eles a salvação em última instância depende da escolha deles, do livre-arbítrio deles. Porque Jesus não morreu para salvar eles, Jesus morreu apenas para tornar possível um talvez, se eles escolherem, porque o Deus deles não é soberano. Soberana mesmo é a vontade deles. Mas Paulo, em seus escritos, sempre combate qualquer ideia de mérito humano. Gálatas 3. Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, Gálatas. Foi pela pregação da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo está dizendo, foi por meio da obediência à lei de Moisés? Foi pelos seus próprios méritos? Foi pelo desempenho de vocês? Foi porque há alguma coisa de boa dentro de vocês que permitiu vocês fazerem algum bem? Ou foi pela pregação daquilo que vocês ouviram? Vocês receberam o Espírito de que forma? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Versículo 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo está questionando. Paulo está dizendo, quem vos enfeitiçou? Quem seduziu vocês, Gálatas? De que forma vocês receberam o Espírito Santo? Por meio da obediência? Ou pela pregação da fé? De que forma o Espírito age no meio de vocês e faz milagres? É porque vocês são bons? Porque vocês praticam boas obras? Porque vocês cumprem a lei? Gálatas 2,16, Paulo, sendo judeu, Paulo diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, estão debaixo de maldição. Vem cá, Luiz Henrique. Apagou, foi? Tá bom. Vem cá. Todos quantos, pois, só observa aqui a câmera, se parou. Começou do zero? Eu tenho um trabalho de edição para você depois, viu? Então, irmãos, Gálatas 3,10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmãos, todos quantos confiam em si mesmo, todos quantos confiam em seu desempenho, todos quantos confiam na sua bondade, na sua caridade, todos quantos confiam no cumprimento da lei, estão debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmão, será que nós conseguimos ser fiel a tudo que está escrito na lei? Será que nós somos?
Se alguém acha que é capaz de cumprir a lei de Deus, ele não precisa de Cristo. É impossível que nós cumpramos os requisitos perfeitos da lei. Nós não somos perfeitos. E por nós não cumprirmos, a Bíblia nos chama de malditos. Deixa eu explicar. Tiago 2,10 diz que se nós quebrarmos o único mandamento, seremos réus de quebrar toda a lei de Deus. Maldito todos quantos são das obras da lei, todos que confiam no seu desempenho. Mas nós não confiamos em nós. Nós não confiamos, nós não estamos debaixo da lei. Nós sabemos que não cumprimos a lei de Deus, é por isso que nós temos fé em Cristo. Fé em Cristo, porque Ele ocupou o nosso lugar naquela cruz. Ele recebeu a sentença da lei em nosso lugar. Ele nos justifica por meio da fé, porque nós não temos nada para oferecê-lo. Nossas obras hoje é resultado da nossa justificação em Cristo, por meio da fé. A nossa justificação foi comprada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e imputada aos eleitos de Deus por meio da fé. Quando Lutero entendeu isso, irmãos, ele pôde descansar. Porque Lutero era um homem que conhecia a lei. Lutero sabia que por mais penitência que ele fizesse, ou que ele se flagelasse o seu corpo. Irmãos, se é possível que alguém seja justificado por meio de cumprimento de regras, então me diga, qual a quantidade, qual é o nível, o quanto que eu tenho que obedecer para ser salvo? Quanto? Qual é a medida? É por isso que essa turma que não acredita na justificação pela fé somente, eles dizem que perde a salvação, porque eles confiam neles. Eles confiam em si próprio, pois já passaram da morte para a vida. Lutero tinha ódio de Deus. Ele via Deus apenas como um Deus carrasco, que deu uma lei que era impossível que se cumprisse. Então, Lutero leu a Bíblia, Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando ele entendeu isso, ele pôde descansar. Descanse em Cristo, irmão. Descanse em Cristo, irmã. Tem gente que talvez esteja dentro de uma igreja bíblica, mas ainda não compreendeu bem que Deus não vai nos amar mais se nós tivéssemos um desempenho maravilhoso. Deus lhe ama com um amor eterno em Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer para que Deus fique impressionado com você. Todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, se você crê nele. A nossa justificação, ela é gratuita. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. É pela fé, irmãos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Isso é a bondade de Deus, é o amor de Deus, a graça de Deus, alcançando soberanamente os seus eleitos. Cristo pagou toda a nossa conta. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nós nos alegramos nisso. Nós descansamos nisso. Nós não temos medo da condenação do inferno, porque ela não pesa mais sobre nós. O sacrifício de Cristo foi substitutivo. Ele não morreu para possivelmente salvar. Quando ele morreu por pessoas específicas.
Ele morreu por cada um daqueles que crê. Se você crê, se você está aqui nessa noite e você crê em Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, ele tinha a convicção de que ele morreu por Manuel, ele morreu por Ana Paula, ele morreu por Luiz, ele morreu por Maria, ele morreu por Josimar, ele morreu por Andréia. É o nome, foi específico. Ele morreu pela irmã Luciana, pela irmã Lívia, ele morreu pela irmã Leda, ele morreu por Cícero, Isomar e Dorinha e Paulo. Ele morreu por todos aqueles que creem. E acabou-se. Devemos descansar, confiar, ter fé, porque Ele nos dá a fé. Amém? Confie, irmãos, e se fortaleça nessa doutrina. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos cantar um hino de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos orar primeiro. Pai, nós te louvamos pela tua graça soberana. Nós te exaltamos, nós reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza. Não há em nós nenhum mérito, não há em nós nenhuma bondade, não há em nós justiça própria. Nós desistimos de nós mesmos, nós confiamos somente no teu Filho. Nós confiamos somente na obra que o teu Filho fez na cruz do Calvário por nós. Nós nos alegramos com isso. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos fortaleça nessa verdade. Que todas as vezes, ó Deus, que as circunstâncias da nossa vida terrena mudarem, que essa mensagem seja suficiente para que nós tenhamos paz, alegria, gozo em teu Filho, na tua palavra